Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o filme da semana. E essa semana temos um filme da semana. O filme da semana é O Grande Truque, The Prestige, de 2006, dirigido pelo Christopher Nolan. Mas antes disso, eu queria comemorar que eu vou conseguir voltar a assistir filmes. No episódio passado eu comentei que eu só tava revendo coisas que eu sabia que eu gostava. E esse fim de semana eu acabei fazendo um misto de rever coisas e assistir coisas novas. Queria fazer uma meia-culpa, que episódio passado eu falei que Jogos Vorazes, o primeiro Jogos Vorazes, era um filme meio básico. Na verdade, eu quis dizer... Eu não sei o que eu quis dizer, pra ser bem sincera. Mas eu fui atrás e eu vi que tem na Amazon Prime. Eu assino a Amazon Prime e eu esqueci de verificar lá. E tem uns 4 filmes lá. Aí, o que eu fiz? O óbvio, eu revi o filme. E é um filme muito bom. Ele é fechado em si mesmo, ele tem a história do livro, assim, bem a história do livro, não quis ir pra muito além disso. Talvez seja por isso que eu chamei ele de básico, mas não foi um insulto nem nada. Aí, assistindo Jogos Vorazes, revendo, né, Jogos Vorazes, dois dos meus personagens favoritos os interpretados pela Elizabeth Banks e pelo Woody Harrelson. Aí eu falei, quero ver mais coisas deles. Aí fui ver o filme das Panteras Novo, com a Kristen Stewart, a menina que fez a Jasmine e a outra, que eu acho que é o primeiro papel dela grande, que foi dirigido pela Elizabeth Banks. Ela é também um personagem grande no filme e também o roteiro dela. Eu fiquei chateada, porque eu achei o roteiro bem ruim. Esperava um pouco mais dela, mas não esperava mais do filme, pra ser bem sincera. O filme não é bom, mas ele é divertido. E eu preciso dar o contexto que eu assisti ele numa sexta-feira à noite, tomando vinho. Então, assim, ele é divertido, mas ele não é muito bom não, sabe? Se preparem. Mas, por outro lado, eu acho ele melhor que o filme dos anos 2000, pra ser bem sincera. Que eu tava revendo um dia desses na TV. E, nossa, eu não conseguia. Eu não conseguia por causa do jeito que a câmera ficava olhando pra elas, naquelas roupas super justa e decotada, e eu fiquei muito desconfortável. E não tô nem falando das lutas absurdas e nem do roteiro todo. Era disso mesmo que me incomodou, e isso não tem nesse filme. Então, é um plus, talvez? Mas todo o resto é bem mirabolante, assim. A história, ela... A história é boba. Não é boba, mas ela é básica. Olha aí, usando essa palavra de novo. Ela é bem, tipo, mais do mesmo. A gente já viu aquela história em vários outros lugares. A gente já viu aquele plot twist em vários outros lugares. O texto não é muito bom, os jogos são bem ruins. Mas, foi divertido. E outro filme que eu assisti, mas dessa vez com o Woody Harrelson, foi Zumbilândia. Que eu nunca tinha assistido. E foi o primeiro. Eu sei que saiu 2 ano passado, começo desse ano, não sei. Não vi o 2 ainda. Não tinha visto o primeiro, assisti, gostei, achei bastante divertido. Um pouco preocupante em termos de pandemia, pensar, né, nessas grandes mudanças do mundo, né? Mas pelo menos a gente tá melhor do que eles, né? Por enquanto. Mesmo com tudo que tá aí acontecendo. Pelo menos a gente não tem zumbis ainda. Achei o filme bastante divertido. Um pouco gore, um pouco violento, mas de um jeito meio cartunesco, então eu gosto. Eu não sou muito fã de violência extrema, assim, das coisas muito gore. Mas quando tem uma coisa mais cartunesca, assim, ou mais exagerado, tipo Tarantino, aí eu gosto. Eu também, no negócio de rever e assistir coisa nova, eu percebi que eu nunca tinha assistido o Hellboy inteiro, o primeiro Hellboy de 2004. E sendo que eu gosto muito do Hellboy 2, o que não faz o menor sentido. Mas em minha defesa, o Hellboy 2 tem uma introdução bacana, extremamente curta, que te deixa já a par da história e você não precisa ter assistido o primeiro pra entender as coisas. Mas ele não é ruim não, ele é bom. Ele é muito melhor que o de 2019? Sim, muito melhor. É que ele tá dentro da caixinha de fórmulas de filmes de herói e de adaptações de quadrinhos. Então, assim, é uma fórmula que hoje tá extremamente batida. Na época, eu acho que não. E é do Guilherme Del Toro, né? O Guilherme Del Toro é um dos meus diretores favoritos. Então, assim, eu sempre vou puxar um pouco a sardinha pra isso. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse Hellboy são as soluções visuais pra violência. Porque o Hellboy é um personagem já violento desde os quadrinhos, que é exatamente uma das minhas maiores críticas ao filme de 2019, é o uso excessivo da violência só pra chocar ou pra ser legal e descolado. E nesse filme ele é igualmente violento, mas mantendo uma limpeza visual, entre aspas. Ele tem uma criatividade melhor pra explorar essa violência sem tá muito na cara e deixando o filme com uma classificação indicativa mais baixa, deve ser 14 anos. Assim, não tem tanto sangue, mas as coisas continuam brutais, elas só não são tão gráficas. E os monstros do Guilherme Del Toro são muito bons, né? Apesar que no 2 que ele chegou no pico dele, assim, tem muitas semelhanças com outros trabalhos dele.
O Ab Sapiens tem mais espaço, que é o meu personagem favorito particularmente. Talvez eu tenha pensado nesses dias em cortar meu cabelo igual da Selma Blair no primeiro filme, porque eu talvez quero ter franjas. Não sei, eu posso estar à beira de ter um surto? Talvez. E curioso como alguns filmes não é uma regra, inclusive é uma exceção muito boa quando o segundo filme é melhor que o primeiro filme. Então tem aí o Hellboy 2, tem o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, tem Paddington 2, que é uma obra-prima, e X-Men 2, que foi outro filme que eu revi. Eu já gostava de X-Men 2, eu já achava o melhor da trilogia dos anos 2000, daquele que não deve ser nomeado, Bryan Singer, mas eu achava que tinha nostalgia envolvida, sabe? Mas eu revi e não, é muito bom de fato o segundo filme. Ele tem uma mensagem muito boa, ele tem interpretações boas. Assim, tem personagem demais meio que perdendo no fundo, porque sim, talvez, sabe? Eu queria que a Alice Negra fizesse mais coisa, porque eu gosto bastante dela. E a Tempestade também, eu queria que ela tivesse um papel maior, porque, né, querendo ou não, o filme ele gira em torno da Jean Grey, do Wolverine e um pouquinho do Ciclope. O Ciclope fica bem de escanteio nesse filme, mas eu não me importo com isso, que eu não gosto muito dele. Não sei se é por causa dos filmes, eu não lembro direito dos desenhos. Mas, assim, de fato, o X-Men 2 é um filme muito bom. Você não precisa ter assistido o X-Men 1, se você souber o contexto dos mutantes. E o Hugh Jackman tá, ó, do ponto alto da carreira dele. Em muitos aspectos. Você pode tentar imaginar do que eu tô falando. Mas falando em Hugh Jackman, ele também é o protagonista do filme da semana, do Grande Truque. Grande Truque é um filme do Christopher Nolan, um filme de 2006. E de todos os filmes do Nolan, é um filme que acaba passando batido. Que sempre quando as pessoas vão falar, eu gosto muito do Nolan, eu gosto muito de Origem, eu gosto muito de Amnésia. Ele sempre é um filme que sempre acaba esquecido. E é um dos meus filmes favoritos do Nolan. Porque ele tem 3 coisas que eu gosto muito. Que é mágica, filme de época, né? Então todo mundo tem aquela sopa bacana. E o Hugh Jackman, como já foi citado em outros momentos. Eu sei que hoje em dia tá modinha entre alguns círculos cinéfilos odiar o Nolan, ou talvez achar que ele não seja tão merecedor do hype, de certa maneira, mas eu gosto do Nolan. Ele explica demais as coisas dos filmes, talvez, mas eu acho que assim, eu acho os filmes dele, tirando Interstellar, que eu não gosto muito, eles são difíceis o suficiente pra quando você entende o filme você se sente especial por entender aquele filme, mas eles não são tão difíceis a ponto de você acabar o filme e não entender nada e se sentir um burro incompetente. Que eu não sou muito fã de acabar o filme e eu ficar sem entender nada e ter que ir pesquisar o que aconteceu. Eu gosto que quando acaba o filme, eu entendo mais ou menos, ou talvez tenha algumas dúvidas. Eu fico pensando no filme e eu vou procurar coisas do filme porque eu quero comparar o que as pessoas acharam pra tirar outras conclusões ou ver outras interpretações, mas que eu não terminei o filme perdida. Quando eu termino o filme perdida, eu não costumo gostar. Então eu tenho que ter entendido pelo menos alguma coisa dele. Pra curtir, né? E esse filme eu não acho ele tão difícil assim. Ele tem... a história dele, ela é contada de uma maneira não linear, mas assim, estamos treinados já nisso, né? Na verdade, tem 3 linhas do tempo que eu contei, né? Pode ser que tenha mais aí. Eu já vi esse filme, eu assisti ele em 2014, 2015, não me lembro ao certo. E revi semana passada. E eu fiquei surpresa com o plot twist, porque eu não lembrava que era aquilo que acontecia. Então, parabéns pro filme por me surpreender e parabéns pra minha memória por não funcionar. E dito isso, foi muito bom reassistir porque eu lembrava de detalhes, mas não lembrava do todo. Eu lembro que da primeira vez eu já entendi o filme, e agora eu presto atenção em outras coisas, mas continuo entendendo o filme. No começo, realmente é confuso. Eu acredito que a primeira meia hora do filme ela é bastante confusa, porque você só é jogado lá. Aí que você começa... Aí depois disso que você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Não vai ter spoilers, tá, gente? Se alguém chegou até aqui agora. Porque eu realmente quero que vocês assistam esse filme. Ele é muito bom, ele tá na Netflix. Talvez tenha uma sessão pós-créditos, por assim dizer, com spoilers, mas eu vou avisar quando chegar nessa parte. O filme, ele, além do Hugh Jackman, ele tem o Christian Bale. Eles são os 2 atores principais do filme. Eles são amigos e são rivais. Essa grande trope, esse grande clichê narrativo. No filme também tem o Michael Caine, que é um grande colaborador do Christopher Nolan. Ele faz o engenheiro que é responsável por criar as engenhocas dos mágicos, as engenhocas por trás dos truques dos mágicos.
Então tem uma cena bem no começo, que é uma montagem dele montando várias dessas máquinas, vários desses truques pro personagem principal. E é muito legal, assim, ele mostrando e você vê como funciona. Tem um ar bem steampunk, assim, das engrenagens, das coisas. E eu fui pesquisar e muitos dos truques que eles usaram eram realmente usados pelos mágicos da época. Então, isso fica um pouco assustador quando você vê alguns truques, mas assustador não, né? Inclusive, trigger warning, um aviso de gatilho aqui, de passarinhos mortos. Tem alguns ao longo do filme. Tá diretamente envolvido com os truques de mágica. Eu tinha esquecido disso, é um pouco desconfortável de ver, mas são cenas rápidas. Né, são poucos segundos, talvez até menos que um segundo. Acontece, eu contei 2 vezes no filme, então são 2 shots de 1 segundo, mas é triste, né? Então, assim, se você tá vendo, o meu truque de ver coisas que eu não tô muito confortável na tela é de colocar meus dedos na parte da tela onde vai acontecer aquela ação, não na tela, mas assim, entre a tela e meu olho, pra eu não ver, mas ao mesmo tempo não perder o contexto geral, porque eu não gosto de tampar o olho e perder o que tá acontecendo na tela, né? O filme também tem a Scarlett Johansson, eu tinha esquecido que ela tava lá. Quando ela apareceu, eu fiquei, nossa, ela tá aí. Uma rápida sinopse, pra despertar o interesse. A cena inicial desse filme é uma das melhores que eu já vi. Ela dá contexto, explica o título e cria tensão. Em 2 minutos, é bem rápida e é muito boa. O personagem do Michael Caine, ele tá explicando pra uma criança os 3 atos de uma mágica. Né? Que ele fala que primeiro você tem que mostrar pra plateia uma coisa ordinária, apresentar, né, o que vai acontecer. Então você mostra uma coisa comum, aí todo mundo fica, ok, que vai acontecer agora. Aí tem o segundo ato, que é a virada, que você faz aquela coisa desaparecer. Você serra a mulher no meio. Você faz a mágica, de fato, né? Aí tem que ter o terceiro ato, que é o que ele chama The Prestige, que é o grande truque. Foi traduzido como grande truque, eu achei uma ótima tradução. Que é você trazer a coisa de volta. Então, se você fez um passarinho desaparecer, você tem que trazer ele de volta. Se você serrou a mulher no meio, você tem que fazer ela voltar a ser inteira. Então, esse que é o pulo do gato da magia, né? E esse é o tema que vai percorrer o filme inteiro, que é o grande truque. E ao mesmo tempo que ele tá contando isso pra menina, fazendo uma magia, fazendo uma mágica. Eu não lembro se é com moeda ou se é com passarinho, mas é uma coisa bem mais básica. Fica entrecortando com cenas de um show de mágica que o Hugh Jackman e o Christian Bale estão meio que envolvidos, assim. E as coisas começam a dar errado. Ao longo que ele vai falando os passos da mágica, vão acontecendo esses passos lá no espetáculo. E esse é o começo do filme. Que na verdade é o fim. Porque aí no que acontece isso, o filme volta pra quando eles eram jovens. O personagem do Hugh Jackman e do Christian Bale. Que eles eram jovens, eles trabalhavam pro mesmo mágico, eles eram aprendizes desse mágico. E eles pareciam ser amigos. Aí acontece uma grande coisa catastrófica, que eles não são mais amigos, eles são rivais. E nisso, tem essa linha do tempo do presente, das consequências da cena inicial. Tem essa linha do tempo do passado, de construir o relacionamento dos dois. E tem uma linha do tempo intermediária, que ela pipoca às vezes, que aí é aí que você fica confuso. Mas depois que você entende, você entende. E eventualmente todas as linhas, elas chegam nas próximas linhas e tudo se fecha no final. É bem bacana ver tudo se fechando. Essa é a sinopse sem spoilers. Eu não vou falar mais nada. Tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho. Tem virada de temas, assim, o que começa com mágica se torna obsessão e tudo mais. Eu recomendo muito assistir esse filme. Ele se passa entre o final do século XIX e começo do século XX. Então, tem roupas bacanas, tem aqueles espetáculos de magia, tem as discussões sobre você ser bom na sua arte, ou você saber vender ela, o que é melhor, sabe? Porque é uma discussão que vem sobre mágicos, mas você pode aplicar na sua profissão, sabe? O que é melhor é você ser bom na técnica ou você saber se vender melhor, sabe? Aí gera essas reflexões assim, não sei. Em mim, talvez. Mas tem conversas que eu acho que dá pra transportar. Mas, de maneira geral, ele é um thriller, né? Esse filme de mistério, mas sem dar susto. Não tem susto, não tem nada que assusta, assim. Talvez os pássaros mortos, mas não é nada desse jeito. Tem um elenco muito bom, tem uma direção bacana. A minha única reclamação é que esse filme tem uma cena de tiro, que um personagem leva um tiro no peito e fica fazendo um monólogo.
Ele fica uns 20 minutos falando. E ele não para de falar. Aí quando ele para de falar é a hora que ele morre, mas ele já conseguiu terminar o pensamento dele, sabe? Então isso não prejudica o filme, mas eu fiquei... Qual é que o personagem tava falando? Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Porque, né, é bem básico, bem, né... Olha, eu usando básico de novo em contextos sem juízo de valor. Então, é isso, gente. Assistam o filme. Me sigam lá, gente, no Instagram, o @filme.da.semana. Contem se vocês já viram o que vocês acharam, se vocês assistiram o que vocês acharam, o que vocês estão vendo aí na quarentena. Que agora acabou. Pra quem não viu o filme, o episódio acaba aqui. E vamos pra parte pós-créditos com spoilers do filme. Então, tchau, gente. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Olá, pessoas que restaram. Eu acredito que vocês assistiram o filme, porque agora vai ter spoiler. Eu gosto muito desse filme, mas que nem eu falei, a cena do tiroteio, a cena que o Christian Bale atira no Hugh Jackman e ele resolve contar tudo, eu fiquei tipo, eu sei que você era o Wolverine no outro filme que eu vi 2 horas atrás, mas aqui você não é, querido. E o plot twist dos gêmeos, eu não lembrava. Eu confesso que eu não lembrava. A hora que mataram, né, que enforcaram o Christian Bale... Aliás, eu gosto muito dessa cena que ele... pode ter spoiler, né? Então, o Christian Bale é acusado pela morte do Hugh Jackman. O Hugh Jackman não estava morto. Isso eu saquei pela metade do filme. Eu acho que eu lembrava disso, né? Mas lá pela metade do filme eu saquei que o Hugh Jackman não tinha morrido, porque eu lembrei de todo o negócio do Tesla lá, que fazia o clone. E aí eu lembrava disso, mas eu não lembrava que o Christian Bale morria. Aí a hora que enforcam ele fala abracadabra, eu acho essa cena muito bacana. Porque, né, tem todo um negócio de mágica, não sei, acho legal. Aí na hora que o Christian Bale volta, aí tem 2 Christian Bale, aí todo mundo fica, ué, você morreu. Aí não foi eu que morri, foi o meu irmão gêmeo, aí tem isso. Aí eu falei, nossa, eu não lembrava disso, não lembrava de verdade. Mas faz sentido. E o filme ele joga várias pistas, inclusive, disso, se você prestar atenção. Eu não tava. E inclusive tem uma fala no filme que eu acho muito interessante, que é... No período da mágica, né, tá todo mundo prestando atenção porque todo mundo quer descobrir qual que é o truque. Mas ao mesmo tempo, as pessoas querem ser enganadas, então elas estão prestando atenção, mas não estão, sabe? Então eu acho que isso se encaixa com o filme, eu achei bastante inteligente. Eu achei interessante, né? Colocar isso no filme pra dar esse plot twist, que é um pouco mirabolante, mas ele faz sentido dentro da história dele. Assim, eles se conheciam fazia muito tempo e um não sabia que o outro tinha gêmeo. Estranho, né? Mas vamos que vamos. E também nessa cena final, tá o Hugh Jackman com o Michael Caine. Aí o Hugh Jackman vai no fundo da sala fazendo não sei o quê. Aí ele escuta um barulho de tiro e o Michael Caine meio... Aí ele volta e leva o tiro. Só que aí não tem o Michael Caine. Aí, não sei, o Michael Caine já tava mal comunado com o Christian Bale pra fazer uma arapuca pro Hugh Jackman. Não sei, isso pra mim ficou meio... Achava que ele tinha morrido, mas não mostrou o corpo. Depois ele tava lá, deu tiro, mas aí não mostrou o corpo. Aí depois ele tava lá no final com a filhinha do Christian Bale, que é a menina do começo, que aí depois você descobre que a menina do começo é a filhinha do Christian Bale, mas isso não importa no grande esquema das coisas, né? Não muito. Aí eu fiquei, ok. Mas assim, eu me diverti muito ao longo do filme inteiro, então essas 2 coisinhas eu deixo passar. Talvez sejam as 2 coisinhas... Não, eu dei 5 pra ele no Letterboxd. Eu ia falar que foi essas coisinhas que não me deixaram dar 5, mas eu acho que eu dei 5. Eu sou muito levada na emoção quando eu dou nota 5 num filme. Eu acho curioso também como o Hugh Jackman começou como mocinho e o Christian Bale começou como vilão. No final, meio que virou, assim, esses papéis. Porque no começo o Hugh Jackman ele era o viúvo triste, porque o Christian Bale matou a esposa dele, enquanto o Christian Bale tava meio... Nossa, foi um acidente, mas se vira aí, irmão... E o Hugh Jackman tá todo... não, eu não quero matar os passarinhos pra fazer o truque. Aí ele bola... O Michael Caine bola um truque pra ele não precisar matar os passarinhos. Ele fica todo feliz. E no final do filme, ele tá matando os clones dele. Então, assim, chegou numa... Né, no começo ele não conseguia machucar um passarinho. E depois ele tá, tipo, matando versões dele mesmo, que podem ser ele mesmo. Eu acho bastante perturbador esse lance dos clones. E você ter que matar o seu clone. Bastante perturbador. E dá pra tirar várias discussões filosóficas disso. Eu não sei se o filme tá propondo isso, mas tem, né? Essas discussões.
E no final, o Christian Bale só queria ficar com a filhinha dele, né? Tem todo o negócio de que ele nunca traiu a esposa dele, que na verdade eram os gêmeos, aí cada um era apaixonado por uma mulher. Só que elas não entendiam isso, eles não podiam contar, e ele meio que vira aqueles ator que entra no personagem, não sai nunca mais, que eu particularmente acho insuportável. Mas, né, cada um sabe como trabalha. Pelo menos a parte dos gêmeos explica bem a questão da vida dele, né, toda a problemática. Mas, assim, a vida dele foi toda problemática? Foi, mas, assim, a culpa é dele. Porque se ele não tivesse entrado nessa doideira de ficar trocando de lugar com o irmão gêmeo dele, as coisas teriam sido mais calmas. Então, assim, ele não é tão mocinho assim, sabe? Porque, querendo ou não, a esposa dele se matou por causa dele. Então, assim, tem esse peso nas costas dele. Ou do outro gêmeo, eu não sei, que eu não lembro agora qual gêmeo que morreu. Eu acho que o gêmeo que morreu não era o que era apaixonado pela esposa, era o que era apaixonado pela Scarlett Johansson. É isso, gente. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha pra falar. Comentem também lá. Spoiler perigoso, né? Mas se quiser mandar inbox pra mim, a gente pode conversar. Beleza, gente? Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Siga nosso Instagram, @filme.da.semana. Cuide-se, fique em casa.